Pode se sentar, irmãos. Bom dia a todos, graça e paz. Amém? Vamos dar continuidade à exposição do livro de 2 Timóteo, que leva o título de Pai para Filho. E a importância dessa carta para a vida da igreja na sua atualidade, né? Aqui nós percebemos que o apóstolo Paulo está encerrando o seu ministério e dando conselho para um jovem pastor. Mas esse jovem pastor, ele não é simplesmente um jovem que entrou no ministério pego no laço. Não, ele era um jovem que havia sido cooperador do apóstolo Paulo. Então era um jovem que trabalhava com a realidade do evangelho. A gente tem muito a percepção do que é a vida do evangelho e muitas das vezes nós não entendemos de forma clara e vivemos o evangelho como uma bola descendo morro abaixo e temos dificuldade de voltar à sã doutrina. Então essa manhã a gente vai expor a carta de Paulo a Timóteo, do capítulo 2. Gostaria que vocês lessem comigo, amém? Capítulo 2, nós vamos ler do capítulo 2 até o 13. Capítulo 2, do versículo 1 até o 13, amém? Os irmãos estavam que era maior que eu. Amém? Pode ler? Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 ao 3. Diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo. O que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis, também idôneos, para instruir outros. Participa dos meus sofrimentos, como um bom soldado. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o alistou. Igualmente ao atleta, não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham salvação, que está em Cristo Jesus, como eterna glória. Fiel é esta palavra. Seja, morremos com Ele, também vivemos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Amém? Amém? Irmãos, quando a gente pensa no escrito do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, você tem que entender que o contexto daquela época era um contexto hostil. Ser crente e ser um líder naquela época era muito difícil, mas muito difícil mesmo. A realidade era tão perigosa que os irmãos que se convertiam, eles já se convertiam tendo sentença de morte. Eles poderiam morrer a qualquer momento por confessar Jesus Cristo. Além de ter as suas perseguições políticas, tinha as perseguições religiosas.
Então esse era o contexto pelo qual Paulo estava instruindo esse jovem Timóteo. Mas Timóteo, se você perceber, eu sei que vocês já leram, em Atos 16, os irmãos de Listra e de Icônia davam bom testemunho desse jovem chamado Timóteo. E Paulo persuadiu para que ele o acompanhasse, virasse cooperador. Então o que acontece? Timóteo passa a andar com Paulo, ele passa a ver a realidade do Evangelho. Aquilo que o apóstolo Paulo passava, Timóteo estava vendo às claras, né? O sofrimento, as prisões, né? Mas ele também via as conversões, os irmãos que se entregavam a Jesus e confessavam Jesus como Senhor. Então você tem toda uma construção desse jovem. Então aquilo que Paulo está aconselhando Timóteo não é um conselho tipo, não compre isso, não compre aquilo. Ele está prescrevendo. Quando o médico prescreve uma receita para você, o que o médico está querendo dizer? Que você tem que seguir aquela receita médica. E Paulo aqui, ele está prescrevendo para Timóteo da maneira que ele tem que conduzir o seu ministério. Porque Paulo está encerrando o ministério dele, né? E ele está tentando fortificar Timóteo, porque Timóteo vai passar por grandes tribulações, como outros passaram também. Então, quando a gente está pensando no Timóteo, como líder, irmão, você sempre tem que levar em consideração isso. O apóstolo Paulo, ele constrói todo o seu pensamento e toda a sua teologia na pessoa de Jesus e na obra de Jesus, entende? Ele aconselha todas as igrejas dessa perspectiva, na obra e pessoa de Jesus. E você vai ver isso ao decorrer das cartas das igrejas, você vai perceber isso. Então, quando o apóstolo diz que ele pede para imitar, para que as pessoas se submetam a Cristo como ele se submete. Quando eu digo me imite, não é imitar, eu tenho mais defeito do que qualidade, certo? Então, se você imitar, você vai imitar tudo, defeito e qualidade. Mas Paulo está querendo dizer o seguinte: submeta a Cristo como eu me submeto, se submeta à vocação como eu me submeto. É isso que Paulo está falando para Timóteo, porque Timóteo vai enfrentar dali em diante uma realidade que o apóstolo viveu, de perseguição, de morte, de frustração. Porque se você pensar o final da vida de um grande apóstolo, irmãos, é o final da vida de um cara que está morrendo sozinho, doente, num calabouço. Então não é um final feliz, parece, mas ele está cumprindo a sua vocação, independente do que acontece com ele, com a sua natureza. Ele está, no sentido, seguindo a sua vocação, independente do que acontecesse. Amém? Agora vamos conversar no texto. O texto diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica na graça que está em Cristo Jesus. Irmãos, quando a gente pensa fortifica na graça que está em Cristo Jesus, quando a gente olha para a nossa realidade é uma realidade frágil, não é? Hoje tudo é muito frágil. Você compra qualquer coisa, ela estraga com uma facilidade. Brinquedo de menino, então, né? Então Paulo está dentro de um contexto pedindo para Timóteo se fortificar em Cristo Jesus. Por isso, porque na pessoa de Jesus, quando Paulo está ensinando para Timóteo, por mais que você se esforce, por mais que você faça tudo, é pela graça que você consegue ir adiante na sua vocação. É pela graça, Timóteo. Então Paulo, ele está pensando dessa forma, ele está alertando Timóteo para ele se fortificar, porque uma hora as coisas vão entrar em complicação, uma hora ele vai ser perseguido. E você percebe que Timóteo, a impressão, se você perceber nas aulas
nas aulas, nas pregações passadas, você vai perceber que Timóteo é uma pessoa muito frágil, de saúde, parece que ele é tímido, diferente de Tito. Tito parece ser mais desembolado, Timóteo era mais tímido. Então Paulo, ele está dizendo para Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Por quê, irmão? É na pessoa de Jesus que nós nos fortificamos. Aí você me pergunta, seu Adson, o que é nos fortificar na pessoa de Jesus? No passado, irmãos, no passado, da aliança passada, a gente descansava em um dia. Na nova aliança, nós descansamos em uma pessoa, que é Jesus. No passado, a gente tinha as regras da lei. Nós hoje temos a liberdade em Cristo. Vou te dar um exemplo simples. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. No nosso passado, nós estávamos perdidos, iludidos na mentira, estávamos mortos. Na pessoa de Jesus, eu tenho vida, eu tenho verdade e eu tenho caminho. Eu estou no caminho certo. É muito legal as palavras no grego, no português, que ela é muito parecida. Ortodoxia está falando de reta, de doutrina reta. Ortopraxia é prática. Mas você tem uma palavra chamada ortopedia. A palavra ortopedia, ela está dentro dessas características. Quando você quebra alguma coisa jogando bola, você vai no ortopedista, porque ele tem que endireitar aonde você quebrou. Então, a importância de se fortificar em Jesus Cristo é nesse sentido. Porque apesar de Timóteo ser um rapaz tímido e frágil, ele era um rapaz que foi imposto a mão sobre ele, e ele sabia da vocação dele. Paulo tinha certeza da vocação de Timóteo. Paulo não se enganou com Timóteo. Paulo tinha certeza da vocação dele, sabe? Por isso que ele está alertando Timóteo: fortifica. Numa geração que nós estamos vivendo, falar palavras duras é um pouco complicado, porque as pessoas são muito frágeis. Você não podia falar isso comigo, porque eu estou passando por determinada situação. Então, quando a gente começa a pensar na realidade que nós vivemos hoje, a gente precisa nos fortificar. Porque, por enquanto, nós estamos vivendo uma vida tranquila, não é? A gente não tem perseguição. As perseguições que nós temos cartão de crédito, não é? Dívida. As perseguições que nós temos é isso, né? Nós nos organizamos e tal. Então nós temos essas perseguições. O nosso ego, isso nos persegue mesmo. Mas vai chegar uma hora, às vezes nossa geração não vai ver isso, mas as próximas gerações vão sofrer perseguições. Só para você ter uma ideia, o Brasil é a última porta para o comunismo. Fechou essa porta, a América Latina vira comunista. Aí você acha que o Brasil, se tornando um país comunista, vai ter a liberdade que você tem aqui? Nunca. Aí você vai ter que viver isso que Timóteo está vivendo, sendo tímido, para frente. Não, vai ter que ver isso aqui. Então, a gente não pode pensar só na nossa geração, tem a geração dos nossos filhos. Então, Paulo está lembrando Timóteo para ele se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. O que é graça, irmão? Favor imerecido. Nós fazemos o que fazemos e nós não merecemos o que temos, mas mesmo assim Jesus nos faz a vocação. Amém? Vamos continuar? O que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis, também idôneos, para instruir outros. Irmãos, se os irmãos observarem, Paulo, ele está chamando a atenção de Timóteo. Tudo que Paulo está dizendo para Timóteo, irmãos, não é novo para Timóteo, entende? Porque Timóteo vivia a realidade do Evangelho, ele vivia dia a dia do Evangelho com Paulo, né? Ele vivia na prática. Vou te dar um exemplo. Quando Paulo foi para Bereia e ele teve que sair de lá, quem ficou foi Timóteo. Quando teve alguma coisa, algum problema em Tessalônica, Paulo estava preocupado com a saúde da igreja, mandou foi Timóteo.
Quando os Tessalonicenses precisavam de uma orientação, quem foi? Timóteo. Então ele era um rapaz que estava na labuta do dia a dia. Entende? Ele tinha uma realidade. Eu me lembro, irmãos, que eu tinha uma perspectiva do que era o pastorado. O pastorado, para mim, era a pregação. Era o lobby, né? Aí um dia um pastor amigo meu falou assim: Adson, tem como você ficar na igreja atendendo? Porque a gente vai ficar uma semana fora e não vai ter ninguém na igreja. Então você fica lá atendendo o telefone, atendendo os irmãos e tal. E na minha cabeça, eu ia sentar numa mesa, os livros todos atrás, né? De poder escolher, né? Ia ficar ali de boa, lendo meus livrinhos e tal. Irmãos, que situação! Era gente. Um dia o rapaz ligou para mim e falou assim: fulano tá aí? Não. E ciclano? Também não. Quem tá? Só eu. Então pode vir aqui. Mas o que está acontecendo para mim aí? Ele disse: não, tem uma irmã, tem uma pessoa demoniada aqui, vem cá expulsar o demônio. Lá vai eu. Entende? Então a minha perspectiva de obra cristã era muito voltada a essas mais coisa abstrata. Mas a realidade do evangelho é outra. Irmãos, a realidade de um pastor, como que é? Um pastor celebra o nascimento de uma criança. E à noite, ele está fazendo um culto fúnebre. Aí de noite ele tem que pregar. Se ele não tiver vocação, ele não consegue. Ele sofre. Ele entra em depressão. Porque o vocacionado, ele vai sofrer. Paulo está olhando para Timóteo: você vai sofrer. Mas fortalece Jesus. Porque Paulo sempre olha o futuro da promessa. Nós estamos passando por isso aqui, Timóteo. Eu passo, você também vai passar. Só que nós temos a promessa de Jesus. Ele vai voltar. Então, irmãos, e aqui Paulo, ele vai pensar o seguinte: o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Aqui dá uma impressão que Timóteo conhece o que ele está falando. Pode ser cerimônia de batismo, pode ser na oração que fizeram imposição na vocação dele. Então, pode ser essas duas coisas. Mas aí, no versículo B, ele vai dizer: isso mesmo, transmite a homens fiéis, também idôneo para instruir a outros. Isso aqui é hiper importante, irmãos. Eu tenho dificuldade, muita dificuldade, de pessoas que: eu nunca ouvi essa mensagem foi abençoadora. Se for um novo convertido, tudo bem, mas um crente, toda vez que você não sabe aquela mensagem, me preocupa, porque o distanciamento que você está da Escritura está longe. Então nada na Bíblia é novo, sabe? Jesus é o único que apresenta o final antes dele acontecer. Quando Deus fala para Abraão: de ti farei uma grande nação. Mas vai chegar um tempo que uma nação vai pegar o seu povo e vai escravizar ele durante 400 anos. E eu vou trazer eles de volta para cá. Entende? A Bíblia é o único livro que apresenta o final antes dele acontecer. Porque eu estou preso ao tempo, Deus não. Jesus não. O Espírito não. Entende? Então, assim, quando Paulo está propondo para Timóteo: olha, isso mesmo, transmite a homens fiéis, também idôneos, que instruam os outros. Irmãos, instrução está muito conectado de apresentar para a igreja, para os irmãos, uma maturidade em Cristo Jesus. Se os ministérios da igreja, ela não apresenta a pessoa e obra de Cristo, ela falha. Se ela apresenta outra coisa, ela pode ser chamada de qualquer coisa, menos igreja. Ela pode ser chamada de church, comunidade, pode chamar do que ela quiser. Ela só não pode ser chamada de igreja. Porque a nossa postura como cristão é apresentar pessoa e obra de Jesus. É isso que nós imitamos o apóstolo Paulo. É isso que transcende o nosso coração. Por que transcende? Porque a gente está pensando no dia do encontro com Jesus. Porque Paulo está mostrando para Timóteo: eu sei que você vai sofrer, mas tem a promessa do encontro com Jesus, né? E aí ele vai instruir que
Isso mesmo, transmite a homens fiéis, idôneos para instruir outros. Irmãos, é importante para nós e para vocês que vocês se apeguem à palavra de Deus. Irmãos, não tem problema nenhum você ouvir uma mensagem e perguntar ao pregador: ou não entendi essa parte, me explica. Ele vai te explicar. Amém? Isso é importante. Para quê? Porque vocês que estão aqui é um retrato da sociedade. É um retrato da sociedade. E aqui vocês convivem com diversas pessoas, de diversas religiões, diversa idade, diverso estilo moral e ético. Então, se você não se posicionar em aprender ou ser instruído dentro da ortodoxia, ou da ortopraxia, ou da doutrina, da sã doutrina, meu irmão, você vai ter dificuldade de se relacionar com as pessoas. E é importante que você aprenda as disciplinas espirituais toda quarta-feira. Fiz propaganda, não fiz? Toda quarta-feira tem disciplinas espirituais. É importante para o seu crescimento, para o seu relacionamento. Então, Paulo, ele está falando para Timóteo para escolher pessoas idôneas, irmãos, pessoas sérias. O nosso evangelicalismo brasileiro, ele é meio conturbado, tem algumas dificuldades. A gente olha para fulano, será? E é fulano, né? E fulano tem um caráter duvidoso, né? Bom caráter, boas características. Mau caráter, más características. Entende? Tem pessoas que você não pode escolher por causa da idoneidade. Ele tem que ser idôneo. E você vai perceber, irmãos, que todas essas instruções que Paulo dá a Timóteo, você vai ver o resultado, sabe aonde? Na carta de Jesus aos Efésios em Apocalipse. Porque naquela carta você vai perceber que Jesus disse que aqueles irmãos não suportavam homens maus, eles reprovavam os falsos apóstolos e provavam que eles não eram apóstolos. Sabe o que eles faziam, irmão? Fulano é apóstolo. Fazia uma investigação e colocava isso a público. Você imagina? Fazia uma investigação. Mais na frente ele vai dizer assim: mas vocês também não suportam os nicolaítas, a doutrina nicolaítas. E Jesus fala: eu também não suporto. Mas Jesus tem alguma coisa contra eles. Diz assim: abandonaste o primeiro amor. Abandonar o primeiro amor é abandonar a vocação. Entende? Então Paulo está fortalecendo Timóteo para que ele não abandone o primeiro amor, mas que ele instrua os outros a não abandonar o primeiro amor. Você acha que no Brasil as pessoas abandonaram o primeiro amor? Acho que não, né? Acho que não. Acho que o Brasil está tranquilo, né? Não está tranquilo. A reforma protestante é uma reforma acadêmica. O evangelicalismo brasileiro é um evangelicalismo popular. Entende? Ele cresceu desordenadamente. E a gente precisa voltar a essa doutrina. Irmãos, não dá para fazer campanha nesse texto, dá? A gente vai ter dificuldade, né? E o apóstolo Paulo vai trabalhar essa ideia. Ensina, se instrui, sem instruir os outros. Esclareça. Peça ao Espírito para trazer luz no seu entendimento, para que você se desenvolva e para que outros desenvolvam. Irmãos, uma relação de amizade, de casamento, que as pessoas não melhoram, não é uma relação. Você está com um amigo que você não melhora, meu irmão, tem alguma coisa errada. Se você está numa comunidade que ao longo dos anos você não melhorou, tem alguma coisa errada, irmãos. Porque a gente tem que instruir uns aos outros. Às vezes mais duro, às vezes mais leve, né? Tem uns que choram, outros brigam, outros correm. É muito legal, irmãos, porque no século XVI, o pregador ele tinha que pregar lá em cima, colocasse um altar lá em cima, um altar não, um alpendre lá em cima. Por quê? Se ele fizesse qualquer coisa que desagradasse o público apedrejava ele. Por exemplo, no século XVI, escravidão era normal.
Então se o pregador subisse lá em cima e dissesse que a escravidão era errada, os donos de escravos davam pedrada. Ele ficava lá em cima porque dava tempo dele esconder, sabe? E fugir. Entende? A gente foi descendo, né? A gente foi perdendo o medo, né? De tomar pedrada. Mas essa era a realidade daquela época. Então, irmãos, ele vai dizer assim, no 3, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o alistou. Irmãos, eu tinha uma concepção, confesso para os irmãos que eu tinha uma concepção e eu mudei ela um pouco depois disso. Por quê? Na vida do pastorado, ou da vida, da vocação, você tem que se dedicar a ela o tempo inteiro, porque é trabalhoso. As pessoas que se dividem nesse trabalho de profissão, a gente fala, profissão fora da igreja e tem a vocação de pastoreio, vai chegar uma hora que vai pedir qual que você vai escolher. E muitas das vezes, se você tiver em uma situação boa, você vai abrir mão da vocação por causa da qualidade de vida. Então o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo para que ele se concentre na vocação, para que ele não se apegue a outras coisas, mas se apegue à vocação que ele foi chamado. Mas aí você fala assim, não, Alisson, mas nós não temos condição de pagar um salário para o pastor. Não, tudo bem, ele tem que trabalhar, porque se ele não sustentar a família dele, ele é pior do que um incrédulo. É assim que a Bíblia trata. Mas se a igreja tem condição de manter um pastor, ela tem que manter ele, porque isso é justo, isso é digno, né? Isso é. O apóstolo Paulo dá a impressão que ele está se contradizendo, né? Porque ele trabalhava e pregava. Em Tessalônica, ele só trabalhou porque a igreja só tinha 3 semanas, então ele precisava trabalhar. A igreja não conseguia sustentar ele. Em Coríntios, ele só trabalhou por causa da dureza do coração dos irmãos. Entende? Então, a vocação, ela tem que ser por inteiro. Eu sempre, é muito bom, irmãos, quando você vem pregar e você não depende do salário dos irmãos, tipo, para pagar o pastor, porque a gente entra numa situação de conforto, a gente fala o que quer, depois a gente se vira, né? Mas o pastor não, o pastor tem ovelha para prestar conta, o pastor tem que cuidar. Então tem uma série de fatores que precisam ser reavaliados. Por quê? Porque é importante que o que Paulo está colocando para Timóteo é que ele foque na sua vocação, naquilo que ele foi chamado. Porque um soldado, irmãos, ele não dá para ele trabalhar em 2 serviços, ele é focado. O policial pode ser chamado a qualquer hora. Acho que na Segunda Guerra Mundial, acho que é isso mesmo, Segunda Guerra Mundial, quando os soldados iam para a guerra, havia um ponto de inspecionar as cartas, porque a família mandava carta, aí as cartas chegavam nesse lugar, aí as pessoas inspecionavam as cartas, para saber se tinha acontecido alguma coisa. Por exemplo, parente morreu e o soldado viu, ele ia embora, né? Que é direito dele. Então essas pessoas inspecionavam essas cartas, para quê? Para caso tivesse a morte de algum parente, ou alguma doença de algum parente, ou da família, isso não chegasse ao soldado, para que ele ficasse concentrado na vocação dele, daquilo que ele foi chamado, alistado, né? Mas aí, uma dessas cartas mandaram, e a gente tem muita gíria, não gíria, costume de palavras, que é muito da nossa região. Vou te dar um exemplo. Quando eu digo assim, uai, Watson, você não veio no culto? Não, eu falo para você assim, eu estava agarrado. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Eu estava na roia. Você entende? Se daqui 100 anos, as pessoas que estão me ouvindo aqui agora, não, o que é estar agarrado? O que é estar na roia? Né?
Para nós é muito comum, né? Mas para as pessoas que moram em outras cidades, não. Então, quando ele recebe a carta, ele diz assim: o pai foi morar no alto morro. Então, para quem leu, estava especificando, estava achando que saiu de casa e foi morar em outro lugar. Mas o alto morro daquela cidade era o cemitério. Então o soldado pegou suas coisas e foi embora. Então, qual é a intenção do apóstolo Paulo? É mostrar para Timóteo que ele fique extremamente focado na sua vocação. Porque, irmãos, se a gente der uma brechinha para a vida nos consome. O apóstolo Paulo vai dizer isso, né? Às vezes eu quero fazer uma coisa que eu não posso, mas eu faço. Aquilo que eu tenho que fazer, eu não faço. A gente é assim. Então, essa redenção parcial da nossa vida, ela é luta após luta. E como a gente fortifica? Por que a gente tem que vir na igreja todo domingo, aprender na quarta-feira? É para nos fortificar, é nos exortar. Por quê? A exortação nos traz foco, ânimo. Então não entenda a exortação como algo ruim, entenda como algo bom. Provérbio vai dizer o seguinte, Provérbios 12: quem ama a disciplina ama o conhecimento, quem a retém é estúpido. Assim que o Provérbios vai trabalhar. Amém? Então, irmãos, no capítulo, e ele vai continuar. Igualmente um atleta não é coroado se não dá segundo as normas ou regras. Irmãos, o que Paulo está mostrando para Timóteo, que a sã doutrina é regra. Quando a gente fala da pessoa de Cristo e da obra de Cristo, é isso. O que é a obra de Cristo? Redenção, santificação, justificação, apropiciação, graça, perdão de pecado. Então, quando eu me apodero da obra de Jesus, eu estou dizendo que eu posso ser perdoado, eu estou dizendo que eu posso ser justificado, que eu posso ser santificado, tudo por causa da obra de Jesus, entende? Então, qual é a ferramenta que Deus, qual é o instrumento que Deus nos dá para nos reconectar? Perdão, não é? O perdão. Então, quando Paulo está falando para Timóteo, existe a sã doutrina, é a regra pela qual você tem que viver sua vida. Ela não pode passar nem para lá e nem para cá, é ela. Ele está prescrevendo, ele não está descrevendo, ele está prescrevendo uma ordem para Timóteo. Timóteo, não dá para a vocação sem a sã doutrina. Entende, irmãos? Até aí, estão entendendo? Dorme não, sabe? Dorme não, presta atenção aqui. Amém? Igualmente, o atleta não é coroado segundo as normas. E aí, além disso, irmãos, que vergonha deve ser para um atleta ganhar várias corridas, várias coisas, e descobrir que ele usou algo que não permitia, uma droguinha para dar uma velocidade, né? Ele ficou mais veloz que os outros. Aí isso é exposto por tudo. Então, por isso que a sã doutrina ela é importante. Porque a sã doutrina ela tem esse papel de nos colocar na linha, sabe? Da ortopraxia, de trabalhar essa ideia, de trabalhar o nosso dia a dia. Porque você não é crente só aqui na igreja, você é crente fora dela também. Lá fora você tem que seguir as mesmas regras. Além de você seguir as regras onde você trabalha, você tem que seguir essas regras, sabe? De comportamento. O pastor lê todo domingo qual é o nosso dever. Nós temos deveres. E um dos nossos deveres é praticar a sã doutrina. É praticar o evangelho na íntegra. Então, meus irmãos, igualmente, falei de novo, né? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar do fruto. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar mais uma vez a mesma ideia. Porque, irmãos, o que você planta, você rega, mas você não sabe se vai dar. Se a planta vai se desenvolver, se ela vai dar o fruto na hora certa. Isso é
obra de Deus. É Deus que dá o crescimento. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo é mostrando para ele que tem um futuro. Lá ele vai aproveitar. Essa vida, irmãos, a gente pode ter até uma vida tranquila, mas a gente não vai, o nosso corpo não vai abrir mão de doença. A doença vai chegar. Nosso corpo não vai abrir mão da velhice. Não vai chegar. A nossa cabeça não vai abrir mão dos nossos cabelos. Não vai. Não vai. Vai acontecer naturalmente. É muito legal quando a pessoa se completa um ano de vida, né? Parabéns, muitos anos de vida. Ao contrário, irmãos, menos anos de vida você tem. Mais próximo do cumprimento da promessa você está. Entende? A gente está muito mais perto do meio século do que de criança. Então, assim, quando a gente está pensando na profecia do futuro para a vida da igreja, é isso, é desfrutar um dia eternamente do Cristo Jesus, mas da maneira que Ele é. Então, Paulo está mostrando para Timóteo e está fortificando ele nessas coisas, porque ele sabe que a vida de agora em diante, a qualquer momento o apóstolo deixa essa vida carnal, né? Entrega a sua alma a Jesus e Tiago e o Timóteo vai ficar sozinho. Você imagina, irmãos? Você imagina você ser pastoreado por um grande pastor? Ser pastoreado por um grande pastor. E aí, o seguro dele é tímido, mais frágil. Aí se descobre que ele vai ser no lugar daquele grande pastor. Você acha que a liderança vai trabalhar como, irmão? Se a liderança não for saudável? Não, ele não. Quando a gente faz isso, irmão, a gente julga as pessoas. Ele não. Não, mas fulano não fez nem um mestradozinho, já está liderando sobre mim? Não. Não é assim que o evangelho toca. A gente não vem no culto, a gente vem no culto para prestar culto a Deus. Entende? Para fazer louvor, oração. Nós vamos cultuar o Senhor. Então, o apóstolo está propondo isso. Se vocês abrem para mim Mateus 5,11. Aqui vocês vão entender uma coisa, é muito bacana. Mateus 5,11. Algum irmão com voz de trovão, leia para nós? Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. É Jesus dizendo, irmãos, bem-aventurado. Sabe o que Jesus está dizendo? É abençoado quem sofre por causa do meu nome. Quem prometeu a terra, tudo que nela há, não foi Jesus, irmão, foi outra pessoa, não Jesus. O que Jesus está prometendo para aquele que serve é isso. Irmãos, pensando nisso, falar para uma pessoa que rouba que ele é ladrão é fácil? Sim ou não? Ser ladrão, para o Lula é fácil, para outros não. Não é fácil. Então o evangelho ofende as pessoas. Entende? Porque o evangelho vai de encontro à má natureza das pessoas. Ele vai de encontro a toda a maldade da pessoa. Ele vai a esse encontro. Por isso que você é criticado. Por isso que você é zombado. Começa a pregar o evangelho de acordo com o que ele foi proposto. Você vai ser criticado. Não, fulano é. Não, mas fulano é tal. Não é tal. O evangelho é o tal. Por isso que eu posso falar, meu evangelho. Ele se apodera disso, sabe? Então, no capítulo. Pastor, você vai ter que trabalhar mesmo, hein? Os 5, irmãos, vamos continuar?
Aproveitar e tomar uma aguinha, porque... Então, 7, irmãos. Pondera que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão a todas as coisas. Irmãos, no 7, se você observar, aquilo que eu disse atrás para vocês, que aquilo que Timóteo vivia era realidade. Era realidade. Então, Paulo estava exortando daquilo que foi ensinado a Timóteo. Não era um ensinamento novo que aconteceu, era um ensinamento que Paulo estava exortando ele. Então Paulo pede para ele ouvir a sua mensagem e fazer uma reflexão para que o Senhor Jesus dê entendimento a ele, que dê compreensão. Então, qual é a proposta do Evangelho? É quando você não tem dificuldade de entender o texto, alguém vai explicar para você. Aquilo que está em Atos mesmo, entende isso que lê? Aí o outro, não. Aí o rapaz sobe na carruagem e explica que está falando de Jesus. Então, você tem que, o apóstolo Paulo está lembrando Timóteo de tudo que ele aprendeu no dia a dia. Na labuta da pregação, na labuta do dia a dia, da confissão, do sofrimento. Então, você traz reflexão, por quê? Porque vai chegar um momento que você vai precisar disso. Sabe? Vai chegar um momento que você vai precisar dessas reflexões para você se desenvolver. Diz assim 8: lembra-se de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, nele o qual estou sofrendo algemado, como malfeitor, contudo a palavra não está algemada. Irmãos, mais uma vez Paulo está lembrando do sofrimento dele. Irmãos, sofrimento é algo terrível. Sofrimento é algo devastador na vida das pessoas. Mas quando você está vocacionado, entende a sua vocação, esse sofrimento, ele se volta para o futuro. Porque sabe que é passageiro. Você sabe que a promessa de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Então, quando Paulo está chamando a atenção de Timóteo para a vida e obra de Jesus, ele está fazendo isso. Timóteo, se apega à mensagem da cruz, porque eu estou sofrendo hoje, preso, mas a palavra é livre. Sabe, irmãos? E é interessante, irmãos, que no passado, escrever cartas não era uma coisa muito barata. E as cartas eram muito pequenas. O apóstolo Paulo escreve cartas enormes. Então era muito caro. Por exemplo, quem era o correio da época é o Império Romano. Então, além de você ter que pagar caro pelo material, você tinha que pagar os soldados romanos para escoltar aquela carta. Era o correio da época. Entende? Então, toda a teologia de Paulo, toda a construção de Paulo que ele escreve aos irmãos, é baseado na pessoa e obra de Jesus. Se você entender isso, facilita muito a sua vida. Vai facilitar. Olha, se você ouvir qualquer mensagem abstrata, teórica e supersticiosa ou especulativa, não é mensagem do apóstolo Paulo. É outra mensagem. Entende? Eu tenho algo para dizer. Não, a Bíblia é muito clara como nós devemos nos comportar, agir. E o apóstolo Paulo está mostrando para Timóteo, olha, eu estou em sofrimento, eu estou sofrendo em algema como um malfeitor, sabe? Ele estava preso como um malfeitor. Irmãos, Jesus foi preso como um malfeitor também. Como um malfeitor. Ele foi crucificado como um malfeitor. E todos os seus seguidores morreram como malfeitores.
Aquela geração de apóstolos morreram como malfeitores. A geração de apóstolos de hoje é um pouco diferente, é mais light, né? Então eles entendem que o apostolado é muito mais uma posição do que essa realidade. Porque se fosse proposto essa realidade para os apóstolos de hoje, eles não queriam. Eles iam falar que isso era do diabo, não iam falar que é de Jesus. Porque abrir mão de um Rolex de 150 mil reais não é fácil, não é fácil. Abrir mão de um tênis da Gucci de 5 mil reais não é fácil. Eu acho que tem dificuldade. Eu teria essa dificuldade, né? Eu teria essa dificuldade. Olha que eu sou pão duro. Então, irmãos, o apóstolo Paulo está relembrando Timóteo o sofrimento pelo qual ele está passando. É real ali. Ele está lembrando ele. Irmãos, quando você olha o resultado da igreja de Éfeso, por favor, abre lá Apocalipse 2 para mim. Aqui, Apocalipse 2. Aqui, irmãos, vocês vão ver na prática, que eu li há pouco tempo, acabei falando. Aqui você vai ver na prática o resultado daquilo que Paulo e Timóteo ensinou à igreja de Éfeso. E o próprio Jesus, é ele que está falando à igreja de Éfeso. É ele que está fazendo esse comentário sobre a igreja de Éfeso. Vai dizer assim, ó: ao anjo da igreja de Éfeso, essas coisas, Apocalipse 2. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros. Conheço as tuas obras, tanto o seu labor, a tua perseverança, que não suporta homens maus, que puseste à prova os que si mesmo declaram apóstolo. Não são ou chamasse de mentirosos. Tem perseverança e suportaste prova por prova, causa de meu nome. Tem suportado as provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrependa, e volte à prática das obras. Se não venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não arrependa. Tens contudo ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Está vendo, irmãos? Isso é o resultado da pregação do apóstolo Paulo. O próprio Jesus falando à igreja de Éfeso. O próprio Jesus mostrando a importância da pregação. Apesar da carta de Jesus à igreja de Éfeso, ele está colocando uma situação seguinte: irmãos, volte ao primeiro amor, volte à vocação. Só para andar um pouco mais rápido, irmãos, volta lá em Timóteo. E aí Paulo vai continuar: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus na eterna glória. Paulo, ele vai continuar afirmando para Timóteo que ele passa tudo que ele está passando por causa dos irmãos, por causa dos eleitos, por causa daqueles que iriam ser salvos, sabe? Por causa daqueles que o evangelho não alcançou ainda. Então Paulo, ele se desgastava por causa disso. Então ele está mostrando para Timóteo que quando ele se tornar, quando o ministério dele começar a ser desenvolvido, ele vai ter que se desgastar desse sentido, por causa dos outros irmãos, para que o evangelho chegue a todos. Eleitos é eleitos mesmo, tá, irmãos? Eleitos antes da fundação do mundo, é nesse sentido mesmo. E aí ele começa: fiel é essa palavra. Se já morremos com ele, também vivemos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel,
pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Irmãos, isso aqui é um cântico. Alguns pensadores vão dizer que isso é um cântico batismal, ou um cântico litúrgico. É um cântico. Você vai ver isso em Romanos 6, a mesma expressão. Mas o que acontece? Paulo está relembrando Timóteo algo íntimo. Porque uma carta, irmãos, de um para outro, uma carta do pastor João por Walter Júnior, eles se conhecem. Então tem dialetos deles que são deles, que eles sabem. Então, se eu for interpretar, eu preciso analisar o contexto pelo qual foi escrito. E aqui parece que Paulo está lembrando Timóteo, ou do seu batismo, ou da sua ordenação, né? Porque a alegria de um vocacionado é ser chamado pelo seu Senhor. Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas servirem a pátria, e é honroso para isso, sabe? Servir a nação. Então, para nós, servir o nosso Senhor é honroso, sabe? A gente não pode ter essa dificuldade de abrir mão da nossa vida secular para uma vida voltada para o Evangelho. Então, o que eu quero que vocês pensem, reflitam, de agora em diante, em toda a construção do apóstolo Paulo, é que você, a partir de hoje, ou você que está vivendo dessa forma, que você a partir de hoje viva a partir da pessoa de Jesus e da obra de Jesus. A sua vida vai se tornar mais simples, sabe? Você vai ter uma vida mais cordial, sua liturgia vai melhorar, né? E esse cântico, ele é interessante. É aquele tipo aqueles cânticos que nós cantamos aqui na igreja, sabor de mel, é esse que nós cantamos? No sabor de mel, se é raridade, não é esse não, desculpa, eu errei, é outro cântico, é outros cânticos. Então, quando a gente está pensando, não é um cântico, é um cântico de alegria à cerimônia, sabe, de alguém que está aceitando a vocação e está feliz por isso. Porque se você for olhar na íntegra mesmo, pelo que o apóstolo Paulo apresenta de Timóteo, não era para ser pastor não, irmãos. Não era para ser pastor não. Se ele fosse passar por crivo da nossa sociedade, ele ia ter dificuldade. Ele ia ter muita dificuldade, né? E aí, irmãos, a intenção é essa. Então eu concluo para que você, na sua jornada cristã, na sua vida cristã, se apegue à pessoa de Jesus e obras de Jesus. Porque isso vai facilitar a sua vida. Não facilitar no sentido, agora minha vida é um lobby. Não, é de entendimento da mensagem do Evangelho. Porque o centro da mensagem do Evangelho é a pessoa de Cristo e obra de Cristo. É isso que Paulo o tempo todo está falando de Timóteo. Se fortifica do Senhor, sabe? Se volte para Deus, pregue o Evangelho, se apegue à sã doutrina. É isso que Paulo está falando para Timóteo, sabe? Ele não está mudando. Esses dias eu vi, eu sou de a minha família é de origem adventista. E aí um dia eu vi um adventista dizendo, sabe? É público, né? Então eu posso falar que o tema central da fé cristã não é a cruz de Cristo. Não é a cruz de Cristo. É o negócio celestial, sabe? Mas é uma verdade, não é uma verdade isso. O centro do Evangelho é a cruz de Cristo. Sem a ressurreição, a única maneira de você provar que o Evangelho não é verdadeiro, se não houvesse ressurreição. Mas ela aconteceu e ela é verdadeira. Então toda a obra de Cristo, ela acontece a partir da ressurreição. A partir da ressurreição você é redimido, você é santificado, você é perdoado, você é reconciliado. Entende? Alguém morre no seu lugar, alguém paga a sua dívida. Por isso que às vezes eu fico olhando assim, então as coisas não fazem muito sentido. Você imagina, vamos imaginar que nós podemos comprar escravo hoje, hipoteticamente. Aí eu compro um escravo, eu abuso dele do trabalho, forte mesmo, e aí
eu vou, quando ele está velhinho, eu vendo ele de novo. Aí outra pessoa vai e compra. Com Jesus é assim, ele te comprou com o sangue dele. Aí quando você não der mais resultado, ele te vende para outro. É assim, irmãos? Não. Ele te comprou. Amém? Então, a partir dessa manhã, comece a entender e a praticar a sua vida cristã, o seu devocional, a partir da pessoa de Jesus e da obra dele. Amém? O resto vocês perguntam ao pastor, ele resolve. Amém? Deus abençoe a todos.